Fala galerinha, professor Alan Ribeiro, professor de Geografia, mais uma vez aqui com vocês e hoje de maneira especial para a gente falar um pouquinho sobre tipos de rocha. Vem comigo. Então, para a gente poder compreender de onde vêm essas rochas, de onde vem o granito, o mármore, até mesmo a pedra que eu vou rebolar na cabeça de vocês, né, assim que a gente diz no Ceará. Então, a gente precisa compreender primeiro o que são os minerais, tá certo? Então, galerinha, minerais vão ser elementos da natureza que possuem uma composição química bem definida ou equilibrada. A gente tem alguns exemplos de minerais, de maneira geral, eles vão estar de forma sólida, mas também podem aparecer minerais de forma líquida, como por exemplo a água e o mercúrio. A água todo mundo conhece, por mais que alguns não gostem de água, mas todo mundo conhece. E o mercúrio vai ser aquele líquido avermelhado que era muito comum utilizar há um tempo atrás nos termômetros. Hoje a maioria da galera utiliza os termômetros digitais, mas ainda existem termômetros que utilizam mercúrio, aquele líquido vermelhinho, para poder fazer a medição, dar ali o parâmetro da temperatura, certo? Então a gente tem os minerais com essa composição, esses elementos com composição químicas definidas ou bem equilibradas, certo? E a gente tem vários exemplos de minerais na natureza. Alguns são super preciosos, são caríssimos, como o diamante, a esmeralda, o ouro, a prata e por aí vai, certo? E lógico, os minerais a gente utiliza para diversos segmentos da nossa economia, assim também como da nossa sociedade, certo? E o que são as rochas? As rochas vão ser os agrupamentos de minerais. As rochas vão ser formadas aí por essa junção de vários tipos de minerais, certo? Nós vamos ter então essas rochas, esse agrupamento de minerais sendo formado por três processos. A gente tem aqui, primeiro, as rochas magmáticas, depois as rochas sedimentares e, por fim, as rochas metamórficas. E a gente vai compreender um pouquinho de cada uma delas, certo? A primeira diferença que eu apresento para vocês é que, de maneira geral, os minerais vão ter apenas uma coloração ou duas colorações, como a gente está vendo nessa imagem aqui de cima. Já as rochas apresentam um pouco mais de coloração. Quando você olha, por exemplo, essa pedra, popularmente chamada de pedra, mas para essa rocha, a gente tem vários pigmentos. E esses pigmentos são características dos minerais que compõem cada um tipo dessa rocha, certo? Então, bora com mais calma aqui entender o processo de formação. Então, o primeiro processo de formação das rochas, o nome já diz muita coisa, rochas magmáticas. De onde vêm essas rochas magmáticas? Do processo de resfriamento do magma, certo? As rochas magmáticas também podem ser chamadas de rochas ígneas e elas vão ser formadas a partir do resfriamento da solidificação do magma, certo? E esse magma ele pode se solidificar, pode resfriar de duas formas. Primeiro, são as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Como é que elas se formam? Se formam quando o magma se solidifica, quando o magma resfria, ainda no interior da crosta da Terra. Como o interior da crosta nós temos ainda elevadas temperaturas, o magma vai demorar um pouquinho mais para poder resfriar, certo? Então, rocha magmática intrusiva ou plutônica vão ser as rochas que se formam no interior da crosta da Terra. A gente tem agora as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. As rochas magmáticas extrusivas elas vão se formar no exterior da superfície da Terra. Então, elas vão no exterior da crosta da Terra, aqui na superfície, certo? O que é a atividade vulcânica? A saída do magma para a superfície. E aí, quando o magma se resfriar aqui na superfície, a gente vai ter uma rocha magmática extrusiva. A gente tem aqui as principais características, trouxe essa imagem aqui para a gente poder perceber também. As rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, eu já falei para vocês que elas têm um resfriamento lento. Por quê? Porque no interior da crosta a gente tem ainda elevadas temperaturas, então o magma vai demorar muito para poder se resfriar. Por conta desse processo lento de resfriamento, a gente tem uma outra grande característica. Nós vamos ter minerais bem definidos, certo? E perceptíveis na rocha. Por exemplo, aqui o granito, aquele que vai ser muito utilizado em bancadas nas nossas casas, nas pias, bancadas de cozinha, janelas. O granito é uma rocha magmática intrusiva. Ele demorou um pouco mais para se solidificar
e por isso que ela apresenta essas pigmentações. A gente tem, por exemplo, os minerais como se cada coloração dessa, ou cada pontinho, por exemplo, pontinho mais esverdeado, um pontinho mais esbranquiçado, mais avermelhado, cada corzinha dessa vai ser um tipo de mineral, ou podem ser vários minerais com coloração semelhantes, tá certo? Então o granito ele vai ser uma rocha magmática intrusiva. E eu tenho as rochas extrusivas que vão, eu já falei, resfriar aqui na superfície da Terra, fora da crosta da Terra, certo? Aqui na superfície, fora do interior, vamos pensar assim, aqui na superfície, e a gente tem um resfriamento um pouco mais rápido. Por quê? Porque a temperatura da superfície da Terra ela é muito menor comparada ao magma, ao manto da Terra, onde fica o magma, e aqui também do interior da crosta, tá certo? Então, por aqui, na superfície, a gente tem uma temperatura menor, o magma se resfria de maneira mais rápida, e a gente tem como característica os minerais pequenos ou não desenvolvidos, certo? Como o exemplo aqui do basalto. E o basalto ele vai ser muito utilizado para a construção civil, produção de brita, produção de cimento, utilizado para a pavimentação das ruas. O basalto também é muito utilizado na construção civil. Então, de novo, granito, rocha magmática intrusiva, demorou um pouco mais para se solidificar, apresenta os minerais aí como a gente está vendo expostos, vamos pensar assim. E o basalto, rocha magmática extrusiva, resfriou de maneira rápida, então a gente não consegue perceber muita pigmentação, certo? E a gente tem aqui agora o segundo tipo de rochas, o segundo processo de formação das rochas, que são as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares vão ser formadas a partir do processo de sedimentação. O que é isso? Agrupamento de partículas de outras rochas. Vamos imaginar assim, tem uma rocha que ela vai estar exposta às condições ambientais. Vai estar lá o vento, a força da água, a água da chuva, a água do rio, fazendo o desgaste daquela rocha, retirando pequenos pedaços daquela rocha, de uma grande serra, vamos imaginar assim. E aí esses pedaços vão ser levados para um outro local. E nesse outro local, a gente vai ter o processo de formação de uma rocha, basicamente por sedimentos, basicamente por pedaços dessa rocha principal, tá certo? Então elas também vão ser de três tipos. Rochas clásticas ou detríticas, certo? Ser basicamente partículas de outras rochas, basicamente detritos. Um exemplo aqui, o arenito, a argila e a própria areia. A areia ela vai ser formada por pequenos grãos, e esses grãos são sedimentos de outras rochas. Eu vou ter também as rochas orgânicas, sedimentares orgânicas, que elas vão ter a maior presença de matéria orgânica, o nome já diz. Como, por exemplo, carvão mineral, um combustível fóssil muito utilizado na primeira revolução industrial. Desde lá, na verdade, a gente não deixou de utilizar carvão mineral. Então, uma rocha sedimentar muito utilizada, por exemplo, para gerar um combustível fóssil. Então, a gente tem o carvão mineral como um exemplo de rocha sedimentar orgânica. Assim também como o calcário, que também vai servir para a construção civil, como para produzir boa parte aí das pinturas, do cal que é utilizado em pinturas na construção civil. Tá? Então, a gente tem essas rochas. Qual é o processo de formação dessas rochas? Além de detritos de outras rochas, eu vou ter uma grande quantidade de matéria orgânica, resto de animais, resto de vegetação, quem sabe até resto de seres humanos, mas aí é matéria orgânica, certo? Eu também vou ter as rochas sedimentares químicas, que além de material sedimentar, sedimentos de outras rochas, eu vou ter matéria orgânica e eu vou ter um processo de transformação química dessa rocha, certo? Ela vai passar, além de agrupamento de sedimentos com matéria orgânica, um processo químico, muito aí ocasionado também pela presença da água. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder observar melhor essas rochas sedimentares. A gente tem nessa primeira imagem superior, aí, uma falésia. A falésia vai ser um campo de areia, vamos pensar assim, que ela já está num processo de solidificação maior do que a duna. A duna a gente vai ter areia um pouco mais solta, alguns tipos de dunas, tá? A gente vai ter uma areia um pouco mais solta e a falésia não. Essa areia já está um pouco mais compartimentada, ela está um pouco mais solidificada. Então as falésias é uma formação rochosa a partir do acúmulo de sedimentos. E embaixo a gente tem uma formação muito característica das cavernas, como as estalactites e as estalagmites. As estalactites
são essas formações que estão descendo do teto, e as estalagmites as que estão subindo do piso, certo? Elas se formam a partir de matéria orgânica, de sedimentos de outras rochas, mas precisam passar por um processo de formação a partir de uma transformação química. Boa parte dessa transformação ocasionada também pela água, certo? Então essas são as rochas sedimentares. E a gente vai ter, por fim, as rochas metamórficas. E aí o nome também diz muita coisa para a gente. As rochas metamórficas elas vão passar por metamorfose. Certo? A gente vai ter um processo de formação de uma rocha metamórfica assim, ó, presta atenção. Eu já tinha uma rocha existente, seja uma rocha magmática ou sedimentar, e essa rocha passou por uma transformação. Quem foi que transformou? Altas temperaturas e também altas pressões. De maneira geral, essa pressão a gente pode entender como peso sobre essa rocha. Tá? Então, ó, tipos de rochas metamórficas: o mármore, a gneiss, o quartzo e o xisto. O mármore a gente falou lá no início, hein? Que também é utilizado para a decoração das nossas casas. Então, o mármore vai ser formado a partir de uma rocha calcária. Lembra? O calcário é uma rocha sedimentar orgânica. E o mármore, por conta de estar exposto a altas temperaturas e altas pressões, se transformou, certo? Na verdade, o calcário, por estar exposto, se transformou em uma rocha metamórfica que a gente chama de mármore. Então, o mármore, de maneira geral, ele é um pouco mais caro do que o granito. Por quê? Porque ele é mais difícil de se encontrar na natureza. Qual é a principal diferença entre eles? O granito, a gente viu lá, ele vai ter vários pigmentos, vários pontinhos. Já o mármore, ele vai ter como se fosse manchas, seja por listras, seja por manchas arredondadas, circulares. Tá certo? E lógico, para o público que comercializa ou que compra essas rochas decorativas, o mármore ele vai ser procurado muito mais um mármore limpo, aquele que tiver menos mancha possível, tá? Então se tornando cada vez mais caro. Eu também tenho um xisto, que é também derivado de uma rocha sedimentar, e esse xisto ele vai ter, por exemplo, aqui, ó, várias colorações, também representando essa mudança de altas temperaturas e altas pressões. O xisto ele vai ser muito utilizado como combustível fóssil também, certo? Porque ele vai derivar aí de uma rocha que é o carvão mineral, certo? Então, galerinha, esses foram os nossos 3 tipos de rochas. Rochas magmáticas, aí lembra, pode ser extrusiva, pode ser formada aqui na superfície, ou intrusiva no interior da crosta, pode ser sedimentar também. E as sedimentar vão ter 3 tipos: detríticas, orgânicas e químicas. E eu tenho agora as rochas metamórficas, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. De maneira geral, falar um pouquinho sobre os tipos de rochas, certo? Então, ó, não esquece de curtir, deixar seu comentário aí, compartilha também com os amigos e, lógico, se inscreve aqui, belezinha? Até mais, abraço para vocês.